Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe mais e mais. Adoramos o Senhor com nossas canções, com palmas, com dízimos, com os dons que o Senhor nos deu. Vamos adorar o Senhor agora meditando na sua rica, gloriosa e poderosa palavra. Te convido a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler os últimos versos, 38 ao 42. Está projetado no telão, diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, ou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu uma boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Uma agenda mudada no meio do dia. Já aconteceu isso com você? Tudo programado para acontecer, tudo nos mínimos detalhes, tudo assim, certinho para amanhã, tarde, noite, e no meio do dia a agenda é mudada, a agenda é quebrada, tudo é modificado, circunstâncias ou situações do dia trazem uma novidade, trazem uma mudança, e parece que vai tudo embora, tudo atrapalhado. Alguns anos atrás trabalhava eu numa empresa de exames de alta complexidade e instalamos um equipamento novo. Depois de um mês de muito treinamento com toda a equipe, a clínica começa a funcionar com aquele equipamento maravilhoso, moderno. Abriu-se a agenda na terceira semana, assim, muitos pacientes no dia. E eu chegava pela manhã, às 7 da manhã, tudo tinha que estar prontinho. Às 7h30 começavam a chegar alguns pacientes. Alguns dos meus irmãos aqui já nos visitaram nesse serviço. No meio da manhã, ao começarmos o exame, os pacientes chegando, o equipamento deu um problema eletrônico e um erro. Que coisa louca. Ninguém sabia o que fazer. Deu uma mensagem eletrônica, não funciona, nada funciona. O desespero e a angústia começa a acontecer. O que fazer? Os engenheiros em São Paulo, a empresa de grande porte internacional, só atende depois das 9. E a porta abrindo e pacientes chegando. Eu comecei a andar de um lado para o outro, ligo para alguém, ninguém atende. O que eu faço? Depois de uns 15 minutos de desespero, não sabendo o que fazer, o equipamento me dá uma notícia: time off bounds. O tempo acabou, voltando ao estado anterior. Aí ele voltou, começou como quando nada tivesse acontecido, e continuamos a agenda do dia. Que alívio! Quando as coisas acontecem e aquilo que seria uma surpresa desagradável, seria um tempo de tensão, de angústia, é voltado ao estado normal e tudo fica bem. Eu imagino esta cena de Marta e Maria em casa. O texto não nos diz se o seu outro irmão, Lázaro, estava, o que parece que não, no meio do dia. Tudo acontecendo normal naquela casa, e imediatamente, talvez, no horário próprio da refeição ou impróprio, chega Jesus naquela casa, e ele não vinha só. Trazia com ele os seus discípulos, e mais, as histórias nos dizem, e alguns textos bíblicos afirmam que uma multidão sempre o acompanhava. Marta, ao abrir a porta da sua casa, Jesus entra e aquela casa muda a sua rotina.
muda a sua rotina. A gente poderia trabalhar nesse episódio de Marta e Maria, como muitas vezes já ouvimos, tratar acerca de Marta, muito ocupada com muitos serviços, e Maria sempre aos pés de Jesus, ou outros ensinamentos, mas eu queria focar em algumas 3 coisas importantes na nossa vida, trabalhando nesse dia aprofundando os nossos relacionamentos, como fazer para que os nossos relacionamentos sejam aprofundados, sejam melhorados, tenham alicerces agradáveis e cada vez flua melhor. E a primeira coisa é que você precisa de ter uma casa, ter uma família que pode receber as pessoas. Ter uma casa aberta, ter uma casa em que Jesus pode entrar, ter uma casa ou uma família que o reino pode entrar, uma casa ou uma família onde os relacionamentos possam acontecer, porque ela está sempre aberta, uma casa e uma família onde os braços estão sempre abertos por causa do reino e para a causa do reino. Imagine essa cena, na casa das irmãs, na casa dos amigos, sem avisar, sem telefonar, sem chegar, só chegar chegando. Não precisa de avisar antes, não precisa de telefonar, não precisa de agendar anteriormente. É como Jesus chega naquela casa. Quando li esse texto, eu me lembrei de Apocalipse 3:20, onde nós muitas vezes usamos como um modelo de evangelismo. Quando o Senhor escreve à igreja de Laodiceia dizendo: eu estou batendo a porta, e se você abrir, eu cearei com você, e você comigo. O problema daquela igreja de Laodiceia, as pessoas viviam isoladas dentro do seu próprio corpo, da sua própria comunidade, viviam para si mesmo, uma casa onde vivem sem a comunhão com Jesus, uma casa onde vivem de portas fechadas para o mundo, para a comunidade, para a igreja, para os outros, ou pessoas de outros lugares. A condenação, ou o chamar a atenção de Jesus para aquela igreja de Laodiceia, é que eles viviam como se não precisassem de nada, como se não precisassem de ninguém, fechados em si mesmos, nos seus relacionamentos obtusos. E Jesus disse para aquela igreja: estou à porta e bato. É necessário que a porta esteja aberta, é necessário que haja comunhão, é necessário que a casa esteja preparada para receber, é necessário que a minha casa, a sua casa, a casa daqueles que servem ao Senhor, a qualquer momento que se bater, ela está aberta para receber. A gente, ou eu e você, podemos perceber o grande susto que aquela mulher deve ter tomado. No meio do dia, no meio da agenda, alguém chega e chega com muita gente, sem avisar. Tenha uma casa, seja uma casa onde os relacionamentos podem acontecer, que os irmãos podem chegar a qualquer hora, que a igreja pode ser servida a qualquer hora, que sua família pode ser servida a qualquer hora. Quando nos casamos, eu que sou do interior de Minas, tivemos gratas surpresas. Todos os parentes que vinham a Belo Horizonte, agora tem uma casa para bater. Minha esposa disse: e aí, como é que vai ser? Vai ser sempre assim. Todos que batem têm que ser abertos e recebidos. Mas é difícil, é tenso, muitas vezes dificultoso. Trazem constrangimentos, trazem angústias no meio do dia. Às vezes está tudo preparado para acontecer de um jeito, e alguém que bate a porta faz tudo mudar. Primeira coisa importante, uma das coisas mais importantes para aprofundarmos os nossos relacionamentos, é quando a nossa casa está sempre aberta, ou sempre disponível. Quando Jesus, ele indo com seus discípulos, ele parece não titubear. Vem a multidão com ele e ele vai direto à casa de Marta. A Bíblia diz que a casa era de
Marta, provavelmente a irmã mais velha, provavelmente a irmã que cuidava da família, provavelmente era ela quem cuidava de tudo. E a Bíblia nos diz que ela recebe Jesus com status. A Bíblia diz que ela hospeda Jesus. Ela não só abre e entra, ela recebe como hóspede. Ela recebe com todos os melindres, com todas as coisas boas que a lei obrigava a ter. E que aquela família tinha costume. Uma casa receptiva. Além de ser uma casa, de ter uma casa onde as portas estão sempre abertas para receber. Você já pensou se você tem uma casa onde você pode ir a qualquer hora do dia? Você tem uma casa onde os seus relacionamentos são tão profundos em que você pode, no meio do dia, resolver ir visitar alguém? Você tem um amigo que pode dizer, olha, eu não preciso de ir na casa dele, avisando primeiro. Eu posso chegar a qualquer hora e a qualquer momento. Toca a campainha e já fala assim, sou eu. E eles já reconhecem a sua voz. Não precisa nem dizer quem está aí. Você fala assim, olha, sou eu. E a pessoa diz, pode entrar? Ou quase tem a chave. As casas, segundo o texto de Atos dos Apóstolos, daquela primeira igreja, e a primeira igreja vivia em comunhão, onde as casas eram o habitat natural da igreja. Não tinham cada um o melhor de si para si. Pelo contrário, tinham todos na mesma comunhão. Tenha uma casa onde o reino de Deus pode ser recebido. Talvez você podia aproveitar esse final de mês de maio agora e abrir a sua casa, reservar a sua casa, reservar um tempo para receber um grupo pequeno. Nós vamos começar no final do mês de maio, não é isso, pastor Luiz? A campanha dos grupos pequenos. Se você ainda não abriu a sua casa, se você ainda vive sozinho nesta igreja, diz essa igreja é muito grande, conheço pouca gente, certamente você vai encontrar uma casa de portas abertas e certamente, com a graça de Deus, você pode abrir a sua casa. Como é que eu faço isso, pastor? Aprofundar os meus relacionamentos, abrindo a minha casa, procurando o pastor Luiz ou a irmã Maria Ferrari. Fique de pé, Maria Ferrari, por favor. Ela é uma das nossas líderes do GECOI. Você pode procurar a irmã Maria Ferrari no final do culto dizendo, eu tenho interesse que a minha casa seja uma casa onde o reino de Deus é estabelecido e os relacionamentos podem ser melhorados e aprofundados para a glória de Jesus Cristo. Primeira coisa, abra a sua casa. Tenha a sua casa aberta e tenha uma casa aberta para você. Não deixe as portas fechadas da sua casa. Outra coisa que aprendemos nesse texto de Marta e Maria é que ao aprofundarmos os nossos relacionamentos com a nossa casa aberta, com a nossa vida aberta, com as portas escancaradas para o reino, para receber em todo tempo, para receber a qualquer hora, para receber em qualquer situação, para socorrer o mais necessitado, o mais amigo e o tão não amigo assim, é termos também um relacionamento de humanidade. Seja transparente, seja você mesmo. Seja sempre você mesmo. A Bíblia nos diz que Marta, ela servia ali, ou exercia o serviço de diaconia. O texto grego diz isso. Ela era como um diácono que te serve na igreja, que nos serve. Esse serviço de cuidar da casa, de servir dentro de casa, de deixar a casa em ordem, de fazer a casa funcionar com todas as coisas que devem ter. Marta, ela se preparava, ela exercia, ela servia. Talvez era uma refeição para poucos, mas não menos do que 10. Imagina, 10 chegam ao mesmo tempo na sua casa, talvez fora do horário. Que loucura, hein? Precisa de alguém para servir, não precisa? Precisa de alguém para arregaçar, dobrar as mangas e começar a trabalhar. Era isso que Marta fazia. Preparava a refeição para muitos, água, tudo ali, como disse os melindres, obrigavam a fazer da boa receptividade. Ela se dispôs ao trabalho. E o mais interessante que eu me lembrei
também desse meu tempo lá no meu trabalho, que o termo diz que Marta andava para um lado para o outro, e no meio do seu trabalho ela fica até confusa, ela fica sem saber o que fazer. O texto em grego, a palavra significa como alguém que fica andando ao redor, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que mais fazer. E ela, com esse contexto de não saber mais o que fazer, ela revela a sua humanidade. Ela vai para Jesus e diz: Jesus, mesmo que eu queira, eu não dou conta. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Por favor, podia pedir à minha irmã que me ajudasse. Por favor. Talvez ela estivesse acostumada com a irmã talvez mais nova, ou ajudando nos serviços. E Maria, ao receber Jesus, ela achou melhor ouvi-lo. Ela deixou de lado o serviço, ela deixou de lado tudo da casa e preferiu ficar com Jesus. Mas Marta, ela se dispôs a todo o trabalho, e ela quis, ela podia fazer sozinho, mas ela diz: não dou conta. Ela pediu socorro. Ela pediu socorro. Quantas vezes, ou na maioria das vezes, quando nos dispusemos a fazer o que precisamos de fazer, temos uma boa síndrome chamada do deixa comigo que eu faço. Pode deixar por minha conta aqui, eu dou conta. Eu morro, mas faço. Peça socorro. Jesus ensinando aos discípulos, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz: bem-aventurados os humildes, os quebrantados, aqueles que veem a situação, bem-aventurados os humildes de espírito. Marta acorda. Marta, ela vê a sua situação, ela acorda para o dia, e ela diz: eu não dou conta. Ela queria fazer o melhor, ela queria dar tudo, mas ela diz: eu não dou conta. Ela tem a noção de que ela não pode servir sozinha. Ela tem a noção de que sozinha ela não pode fazer tudo. O texto do boletim de hoje, talvez você não leu, o pastor Gidiel escreveu com esmero assim próprio dele, de tamanha inteligência. Ele diz mais ou menos: fuja da solitude, de servir sozinho, de ficar sozinho, de resolver sozinho, de querer fazer as coisas tudo sozinho, dizer: nesta casa é eu que faço, neste lugar sou eu que mando. Alguém já falou assim: se não fosse eu aqui, nada dava certo. Se não fosse eu que tomasse as rédeas, se não fosse eu quem fizesse, nada sairia do lugar. Talvez seja esse o pensamento de Marta, mas ela cai em si. Não acumule, meu irmão, sobre a sua vida todas as coisas. Não vá acumulando até um dia em que você não pode dar mais conta, onde a estafa, alguns líderes sofrem muito disso hoje. Tem um livro muito interessante aqui na livraria, se você não achar na livraria, o pastor Luiz Fernando tem, chamado Líderes Livres do Esgotamento. Porque acumulam para si tanto serviço, acumulam todas as responsabilidades e esquecem que ao aprofundar relacionamentos, ao melhorar os nossos relacionamentos, nós temos que abrir mão da solitude. Não seja aquele que faça tudo o que agrade, ou que acha que só o que ele faz é o que vai agradar. Se eu não servir, a comida vai ficar ruim. Talvez Marta pensasse assim: se eu não pegar para fazer, esse culto não vai ficar bom. Se eu não tocar, o melhor que vai tocar não vai ser o melhor. Se aquele grupo não tiver a mim, se naquela casa eu não fizer. Quantas vezes nós vemos pessoas assim desesperadas, porque não conseguem deixar as coisas para os outros fazerem. Não conseguem delegar, não conseguem deixar supervisores. Marta, uma coisa interessante nesses relacionamentos, que Marta, por servir a comida, por querer tudo perfeito, por estar fazendo talvez o trabalho mais pesado, ou o trabalho pesado, talvez não estava sozinha, talvez alguém dos vizinhos poderiam arrumar, talvez alguém que estivesse lá podia ajudar, mas ela se esmera em fazer sozinho, e ela quer fazer sozinha, e por causa disso, o texto deixa transparecer que ela começa a rejeitar a piedade de Maria ao se assentar aos pés de Jesus.
Ela acha que a melhor coisa é o que ela faz. O mais importante é o que ela faz. O que tem mais interesse é o que ela faz. O que vai resolver a situação do dia é o que ela faz. Precisamos entender, nesse aprofundamento dos nossos relacionamentos, que somos diferentes, que temos dons diferentes, que temos habilidades diferentes. Cada um de nós temos peculiaridades que servem ao Senhor e que servem uns aos outros de maneira diferente. Descubra os seus dons. Qual é o seu modo de mostrar essa atratividade de servir? Algumas coisas interessantes desse livro do John Ortberg, que a equipe pastoral lê, está lendo de novo, e a igreja é convidada para ler. O pastor, muitas vezes os pastores aqui já convidaram a igreja para ler. Ele nos ensina que muitas vezes nós queremos fazer para fazermos perfeitos, achamos que temos que copiar alguém, fazer do jeito de alguém, ou sobrepor o nosso jeito de fazer. Nos ensina que podemos aprender fazendo, e podemos aprender ensinando, e podemos crescer deixando os outros fazerem, mostrando que o que os outros fazem tem valor, do jeito que o outro faz, talvez seja até melhor. Somos diferentes, temos peculiaridades somente nossas. Quando li, na verdade eu não queria ler, minha esposa leu o livro, e ela me incentivou a ler, leia esse livro não é um livro do jeito que eu gostava de ler. E ela, se você não ler, eu vou contar para você. E ela começou a contar o livro para mim até eu ter que ler, não, pode deixar que eu vou ler. O livro do Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele diz que há várias maneiras, há vários modos de servir, de aprofundar, de aumentar a profundidade dos nossos relacionamentos. E nem sempre o que fazemos ou como fazemos está aprofundando. Ele fala aqui alguns 2 tipos de linguagens do amor, linguagem da atratividade, linguagem que aprofunda os relacionamentos. 2 delas encontramos, que ele cita no livro, encontramos nessa história dessa refeição na casa de Marta e Maria. Uma é que você precisa servir. E se você servir e se servir o tempo todo te faz bem, sirva dentro dos seus limites, faça tudo o que você pode, faça sempre o seu melhor, mas nem todos servirão como você. Alguns, a linguagem do amor, a linguagem do relacionamento é a de Marta, de Maria, que é o tempo de qualidade. Tem algumas famílias, e se você é casado de pouco, como diz na roça, ou casado de muito, e não leu esse livro, é uma maior recomendação de você visitar a livraria hoje. 5 Linguagens do Amor. Muitos relacionamentos, principalmente entre casais e pais e filhos, eles começam a sofrer distorções quando nós não entendemos a linguagem do amor, ou queremos aquilo que nos satisfaz, e muitas vezes quando não nos é servido, ou não nos servem do jeito que queremos, ficamos magoados, angustiados, como Marta ficou. Eu fico servindo sozinho e ninguém me ajuda. Aprofunde os seus relacionamentos. Marta demonstra apego, demonstra apreço, demonstra fidelidade a Jesus, amor a Jesus, ao servi-lo daquela maneira. Maria demonstra o mesmo apego, o mesmo amor, a mesma fidelidade, a mesma comunhão, o mesmo relacionamento ao sentar aos seus pés. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 12, quando agora não estão em Betânia, mas não na casa de Marta e Maria, mas na casa de Simão, quando Jesus também senta a refeição, você vai ver que as pessoas estão em volta da mesa. Maria oferece a Jesus um abraço, Maria oferece a Jesus um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, e você vai lá dizer que assim, ali Marta servia. A linguagem, o jeito de Marta adorar o Senhor era servindo. Nesse texto, Jesus diz para ela, Marta, Maria escolheu uma boa parte. Não é que a de Marta não fosse boa, mas é que ela não pôde comparar. Nós não podemos comparar o nosso jeito de servir e querer que sirvam igual a nós. Nós precisamos de demonstrar o amor ao Senhor, o apego ao reino, abrindo as nossas portas, servindo com nossos dons, servindo com transparência, servindo do jeito que a gente é, e o Senhor vai nos
mudando, o Senhor vai nos moldando. Aquela casa era uma casa aberta, onde havia cura dos relacionamentos. Jesus poderia ter falado: Maria, ajude Marta, é muito serviço. Jesus poderia dizer: Marta, senta aqui, ouve também. Não era? Senta aqui. Você já chegou numa casa, ou já chegaram pessoas na sua casa, que você fica preocupado em servir? Você, não, preocupa não, sente aqui com a gente. Alguns às vezes chegam na minha casa, tem que falar isso. Não, Cota, senta aqui, fica tranquilo. Vamos conversar, depois você prepara a carne, depois você prepara a refeição, fica aqui tranquilo. Precisamos de ser curados nos nossos relacionamentos. Na casa de Simão, Marta também servia. Era o jeito dela servir com apreço, com seus dons, com suas peculiaridades, com suas diferenças. E ao aprofundar os seus relacionamentos, além de abrir a sua casa, a sua vida, as portas da sua vida para o reino, para as pessoas, para a igreja, para o mundo, abrir a sua casa transparente, do jeito que você é, servindo com seus dons, com seus talentos, com as peculiaridades, do jeito que o Senhor te deu, fazendo aquilo que é do jeito mais simples e do jeito mais sofisticado, mas dando sempre o seu melhor. O melhor de Maria naquele instante foi servir a Jesus, sentado aos seus pés. O melhor de Marta foi servir a Jesus, preparando as coisas como uma boa diaconisa do lar, como uma boa mulher que cuidava da sua casa. E para finalizar, fale com a pessoa certa. Fale com a pessoa certa. Para aprofundar os seus relacionamentos, tem alguém que te entenda. Tem alguém que ao você falar, compreenda você, te conhece. Você tem alguém que sim, você não precisa dizer nada ao você olhar. A gente, quando chega aos 15 anos de casado, é assim, tá, irmãos? Alguém olha para você assim, você já sabe, não precisa de dizer. Estou passando por isso, graças a Deus. A mulher olha, você já entende tudo. Procure alguém que ao você olhar, ao você falar, ao você expressar, mesmo que você não expresse literalmente tudo o que você está sentindo, ele perceba o que está acontecendo. Jesus percebeu o que estava acontecendo no coração de Marta. O problema de Marta não é ela servir sozinha, é ela achar que dá conta de tudo, que era só ela quem poderia fazer. E se ela não fizesse, nada iria acontecer até o tempo em que ela não aguentou mais. Ela pediu socorro. Peça socorro, fale com a pessoa certa, fale do jeito certo, fale com alguém que te entenda. Não fique resmungando pelos quartos da casa. Normalmente é assim, quando alguém está atarefado, fica resmungando. Oh, mas ninguém me ajuda nessa casa. Quando você chega em casa, está tudo esparrodado, os filhos não fazem, o marido jogou as calças, deixa pelo canto da casa, sapato no lado, e você chega da terceira lida do dia, tem que ajeitar a casa. Normalmente, como nós, normalmente lá, aqui não, nós não fazemos isso não. Normalmente as pessoas, nós não, as pessoas reclamam das desordens, resmungam, começam a falar pelos cantos, começam a reclamar e dizer que nessa casa não tem jeito, ninguém ajuda, eu que faço tudo. O Provérbios de Salomão, me parece que é no capítulo 25, diz assim: é melhor morar lá no telhado do que ficar dentro de casa com a mulher que só fica reclamando. Verdade, Provérbios 25, verso 24. Numa casa onde as reclamações são constantes, numa casa onde a rixa, o resmungar é constante, os relacionamentos não fluem, vai caindo e vai cada vez mais se distanciando e vai mandando a pessoa lá para o telhado. Quer mandar o seu marido para o telhado? Quando ele chegar em casa, começa a reclamar. Quer mandar a sua mulher trancar no quarto ou no banheiro e ficar 2 horas no banho gastando a conta da CEMIG? Reclame com ela antes de dizer boa noite. As reclamações, os resmungues só fazem atrapalhar. Você já reclamou quando a igreja está cheia aí? Nossa, não tem nem jeito de entrar nessa igreja. Graças a Deus, louvado seja Deus, e que tomare, nós façamos 8 cultos por dia, todos os dias, sem ninguém conseguir entrar, ou seja, sem jeito de sair e entrar, por causa das pessoas que estão se entregando a Jesus, aleluias. Mas nós gostamos é de
Nós não, perdão, as pessoas, né? As pessoas gostam é de reclamar, ficar resmungando pelo canto. Olha, esse estacionamento está cheio. Esse estacionamento não tem jeito nem de entrar, não vou no culto das 9 não, não vou no culto das 11 não. Fale com a pessoa certa. Atrai muito serviço. Marta atrai muito serviço, acha que pode fazer, quando vê que não dá conta, começa a resmungar. Resmungar não adianta, reclamar não adianta. Louvado seja Deus, Marta, ela vai na pessoa certa, em alguém que te entenda. Aprofunde seus relacionamentos. Na sua casa, na igreja, tem pessoas que têm essa síndrome. Eu já tive muito, estou melhorando. A síndrome do deixa que eu faço. Pode deixar que eu faço. Não deixa que eu faço, deixa que eu faço. São centralizadoras. Confiam mais em si mesmo do que nas mãos dos outros. Não confiam no que os outros podem fazer. Não delegam trabalho. Não ensinam os filhos a lavar uma louça. Não ensinam os filhos a preparar o alimento. Não ensinam os filhos a cuidar de si mesmo. Porque eles vão fazer mal feito, vai ficar ruim. E deixa que eu faço. Eu tinha uma amiga que ela fazia o para casa das meninas. Porque elas demoravam demais e o tempo era curto. Olha, leia comigo. Ela fazia, ainda piorava a letra um pouquinho para ficar igual a da filha. Porque você não vai fazer direito e a professora não vai te dar 10. Não delegam, não deixam as pessoas crescerem. Entra nesta síndrome da solidão, do serviço exclusivo. Esta casa é minha, quem manda sou eu. Marta talvez estava assim. Eu imagino que a vontade de Marta fosse essa. Será que Jesus não vai me chamar para sentar com ele? Ele poderia ver que eu estou servindo e me chamar para sentar, ninguém me ajuda. Eu tenho algumas irmãs que é assim. Elas chegam na sua casa, eu tenho uma irmã e uma cunhada, que ela chega na sua casa para almoçar, você quase dá R$200 para ela pela faxina. Quando eu estava recém-casado, recebemos essa família dos meus irmãos da minha casa, e eles chegaram lá em casa, foram almoçar, visitar a minha casa, e ela falou, não, deixa que a gente vai arrumar a cozinha para você. E começaram a arrumar a cozinha, tiraram o filtro do lugar, tiraram a massa, desceram tudo, limparam tudo. E a minha esposa não os conhecia direito, assim, nessa intimidade. O que é isso? Será que elas acham que eu não sei limpar? Que não tem limpeza? Não, é o jeito delas servirem. Agradeceram o almoço que estava tão bom, que quase dei R$200 pela faxina. Limpam tudo. Limpam, deixa a casa um brinco, dá vontade de convidar para o próximo domingo. E a gente fala assim, nossa, mas não me deixaram fazer, né? Não me deixaram fazer. E fica resmungando porque fez. E às vezes a gente resmunga porque não fizeram. Que é o endereço, né? O telefone, não dou não. Marta caiu em si. Ela fala direto com Deus. Ela vai nos pés de Jesus. Jesus, esta é a minha angústia. Salmo 32 diz isso a respeito de Davi. Enquanto ele calava dentro do seu coração as suas angústias, ele diz, eu envelheci, eu fiquei aborrecido, fiquei mal-humorado. A palavra é mal-humorado. Sem humor para nada, porque guardava dentro do seu coração os resmungos do dia. Tem alguém para você falar. Davi disse, enquanto eu calei, eu fiquei assim, mas eu resolvi confessar. Eu resolvi dizer para o Senhor aquilo que eu estava sentindo. E os meus ossos rejuvenesceram, a alegria entrou dentro de mim de novo. Foi isso que aconteceu com Marta. Senhor, eu estou desesperada, Marta. Que angústia é essa? Que angústia é essa por fazer tudo do seu jeito, achando que é o melhor? Calma. Confesse ao Senhor, meu irmão. Fale direto com Deus. Me lembro de Neemias. Ele servindo o rei, era copeiro do rei. E ele aborrecido, triste um dia, porque tinha recebido notícias não tão boas da cidade que ele amava. E ele aborrecido. E o rei pergunta, por que você está triste, Neemias? Normalmente a gente diz, nada não, preocupa não. Não, é coisa minha. E ele confessa, eu estou triste, estou aborrecido, porque aqui eu como do bom e do melhor, e a casa dos meus pais está destruída. Eu preciso fazer alguma coisa. E o mais legal de tudo é que ele não foi fazer sozinho. O rei o liberou porque ele confessou, louvado seja o nome do Senhor.
Não fique reclamando, meu irmão. Fale com Jesus. Não fale de seus amigos. Fale com seus amigos. Não reclame da família. Reclame com a família. Não espere os filhos sair de casa para reclamar dele. Não espere sair do trabalho para reclamar do amigo. Não espere aquela pessoa sair de perto para reclamar dele. Mas reclame com ele. Fale com ele. Seja direto. Vá ao ponto. Porque Jesus certamente fará sempre o que ele fez naquele momento. Ele restaura, ele cura os relacionamentos sem deixar nenhuma barreira, nenhuma marca de angústia. Marta foi tão curada que no capítulo 12 de João, ela continuava servindo com a mesma alegria. Paulo nos diz em Efésios que nós temos capacidade e precisamos ter essa capacidade de estabelecer esses relacionamentos e aprofundá-los. Que esses relacionamentos sejam marcados com serviço, com amor, com raízes no amor, com raízes no serviço, com raízes num coração transparente, com um coração que tem marcas de crescimento. Seja transparente, aceite o serviço do outro, celebre o serviço do outro, celebre o jeito do outro amar a Deus para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te convidando a ler esse livro do John Ortberg. Passe lá na livraria, ele vai te ajudar com apoio. Ele deixa na sua página 275 algumas perguntas que eu queria compartilhar com os irmãos. 3 perguntas para você analisar como é que estão os seus relacionamentos. Quando algo sai errado, você tem pelo menos um amigo com quem possa conversar sobre o assunto? Ou você liga no 3449-8600 e pede para falar com o pastor? Você pode ligar, pedir para falar com os nossos pastores, mas tem um amigo em que você possa confiar e conversar. Você tem uma amiga em cuja casa pode aparecer a qualquer hora, sem precisar telefonar, só bater a campainha e dizer, sou eu? Alguém sabe citar com precisão seus maiores medos e suas tentações, suas angústias, seus problemas mais íntimos? Você tem um ou mais amigos com quem você se encontra com regularidade, que pelo menos uma vez por semana dá uma telefonada, conversa, troca um cafezinho ou paga um almoço no Baby Beef? Ou convida para almoçar em casa, né? Tem um amigo que conheço bem, em que posso confiar com sua discrição? Confiar que eu vou abrir o meu coração e ele vai me ajudar? Se eu receber notícias boas, como uma promoção, eu tenho um amigo a quem eu telefonaria na mesma hora, só para ele ficar sabendo e se alegrar comigo? Se você pode responder sim a maioria das perguntas, talvez seja, você não pode, né? Tenha uma boa ideia, procurar um grupo pequeno, procurar a nossa irmã e melhorar os seus relacionamentos. Vamos orar? Para Jesus te dar relacionamentos assim, importantes. Pessoas que dizem a respeito de você assim, olha, aquele irmão, eu posso bater na porta dele, que ele abre. Vamos ficar de pé? Tem uma casa aberta para o reino. Tem uma família que recebe o reino, que recebe Jesus, que recebe a igreja. Ao abrir, ao receber, seja transparente, seja você mesmo, aprofunde os seus relacionamentos, seja direto, seja simples, seja honesto com você e com as pessoas e faça sempre o melhor que você pode fazer, do jeito que Deus te deu. Senhor, somos às vezes tão complexos, às vezes por achar que os outros fazem melhor, nós deixamos de fazer. Às vezes por achar que a casa do outro é mais suntuosa, não abrimos a nossa pequena. Por acharmos que as pessoas são tão diferentes, elas não nos aceitam. Ou por achar as pessoas tão diferentes, temos medo em recebê-las, aceitá-las, sermos transparentes. Nos ensine, Senhor, a abrir a nossa casa sem medo, a abrir a nossa vida sem restrições,
mas que o reino de Deus seja estabelecido dentro da nossa casa. Que nós possamos, ó Deus, servir o Senhor com afeto, com afinco, com alegria. Servirmos uns aos outros com tempo de qualidade, numa boa conversa, numa boa instrução, mas também que servimos uns aos outros com nossos dons, com nossos talentos, com nossos bens. Que o Senhor nos ensine a servir a nossa igreja, servir o reino com os bens que o Senhor nos deu, sem ficarmos atribulados, angustiados. Fazermos a nossa parte, sem cobrar que outros o façam, mas servirmos o Senhor com alegria, com os nossos relacionamentos aperfeiçoados, aumentados, alargados, com raízes profundas, porque ao servirmos ao Senhor, o Senhor vai mudando o nosso coração, fazendo que a alegria de servir seja quebrantamento, seja com, ó Deus, com intensidade, de maneira que podemos nos relacionar com liberdade, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.